Olá, boa tarde a todos. Eu sou o psicólogo Daniel Sá. Venho hoje saudar o Colégio CEMEI IP Amarelo e sua direção e todos os professores que compõem essa escola, bem como também a Faculdade IF Sul de Minas, Polo Machado. Grande prazer estar aqui falando com vocês. Sabemos que os professores têm um papel fundamental na vida dos seus alunos. Quando se tratam de alunos com alguma dificuldade, alguma necessidade especial, esse cuidado ele é ainda mais importante na vida dessas crianças. E é sobre o autismo que nós vamos falar um pouco neste vídeo de hoje. Muitas pessoas se perguntam o que é o autismo. Talvez você, como professor, tenha até tido algum aluno autista ou até identificado alguns sintomas e ali na prática você não sabia muito bem o que era e o que vinha a ser esse autismo. Vamos saber um pouco sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Vamos acompanhar um pouquinho. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. O autismo ele pode ser caracterizado em 3 níveis diferentes. O primeiro deles é um nível leve, o segundo é um nível moderado e o terceiro, um nível mais grave. E para cada nível desse, existe uma atuação diferente. É claro que alguns sintomas são muito comuns aparecerem, estarem evidentes nesses 3 níveis. Como eu falei para vocês, a questão da fala é um sintoma muito comum percebermos em crianças um certo comprometimento na fala. Algumas crianças autistas começam até a falar algumas palavras, de repente elas param. Isso é uma característica, elas acabam se isolando. É comum também observarmos a ecolalia. O que seria essa ecolalia? É a criança repetir algumas frases que ela ouve, algumas palavras que ela ouve, mas aquilo não tem muito sentido para ela. Ela apenas repete aquelas palavras. Outra característica também que deve ser percebida é quando a criança ela ganha um carrinho, mas ela não coloca aquele brinquedo num contexto na qual ele está inserido. Ela não vai brincar com o carrinho, ela vai ficar presa àquela ideia da roda, né? A roda que gira, né? Aquilo será muito mais atrativo para ela do que realmente colocar aquele carrinho no contexto a qual ele foi criado. Outra coisa também, a criança pode se encantar não pelo brinquedo, mas pela caixa daquele brinquedo. Outro sintoma, como eu falei, está ligado à interação social. A criança, às vezes, apresenta muita sonolência, ela dorme mais do que o habitual, ela se isola em lugares onde tem muitas pessoas, a presença de muitas pessoas. Então estamos ali numa festa e ela está isolada no local. Outra característica também que marca é a questão do som. Muitas crianças que apresentam o autismo, elas evitam lugares com muito barulho. Então se você está hoje na escola, é comum na sua escola tocar o hino nacional, você vai perceber que aquela criança vai evitar aquela forma, vai evitar estar ali, né, com aquele grupo. Ou seja, primeiro a concentração de crianças falam bastante, né? Já não é um ambiente acolhedor para essa criança, além do mais o som. Então, muitos professores acabam não percebendo. O aluno não gosta da música. Não se trata disso. Na verdade, é o barulho que acaba afastando aquele aluno daquele local. Outra característica muito importante e também sintomas está associado à fala e ao comportamento estereotipado. Bem, o que seria esse comportamento estereotipado? Um riso fora de hora, por exemplo. Você está ali dando aula, de repente a criança dá uma risada, mas não teve nenhum tipo de piada, não teve nada engraçado. Outra característica é a criança estar girando, rodando no mesmo lugar, sem motivo aparente. Ela também não se comporta como uma criança da idade dela. Ela também fica isolada, ela fica só. Ela também pode conversar sozinha e, além disso, ela pode criar uma fala própria. Então esses são alguns dos comportamentos estereotipados, além também de alguns movimentos repetitivos com as mãos. Então a gente nota um comportamento um pouco diferenciado. Então, para você que é professor, para você que é professora, é muito importante essa observação em sala de aula. Na verdade, não existe nenhum exame que venha comprovar o autismo. O diagnóstico do autismo
ele é dado a partir da observação. Então, juntamos a família, juntamos a escola e juntamos a equipe médica. Porém, existe uma grande resistência por parte de algumas famílias. É muito difícil alguns pais aceitarem, nós sabemos disso. Quantas vezes a escola deve ter chamado a família para conversar, para informar algumas dessas características, alguns desses comportamentos, e a família simplesmente negou a ideia de que realmente exista algum comprometimento com aquela criança. Eu acredito que tenha sido inúmeras vezes. Então, o nosso maior desafio hoje na escola é a aceitação da família. Um outro ponto também é quando a escola não tem uma preparação, ou seja, um currículo adaptado para essa criança. Claro que nós não podemos sair adaptando o currículo sem realmente termos um diagnóstico preciso. Mas, neste momento, vale o bom senso da escola em compreender que está acontecendo um movimento ali diferenciado e começar a lidar de forma diferente também. Que forma diferente é essa? Convocando a família, sugerindo essa avaliação, inicialmente com o pediatra, com o neuropediatra, com o psiquiatra infantil. Enfim, a partir dali nós temos um apoio médico. Lembra que eu falei com vocês que existe um comprometimento na fala? A criança autista ela tem um comprometimento leve, moderado, até mesmo grave. Por isso, a intervenção com um fonoaudiólogo é extremamente importante. Então veja, já temos uma observação da escola, temos a ciência da família, até porque a família, principalmente a mãe, por cuidar, por conviver, essa mãe ela tem um olhar, ela conhece o filho, ela sabe que existe algum comprometimento, por mais que ela negue. Essa negação, ela está mais no campo da resistência do que realmente negar que exista aquela dificuldade, aquele transtorno, aquele distúrbio, ok? Então, para a família, não é nada fácil o primeiro momento que é essa aceitação. Então, temos aí a escola que observou, temos a família, vamos trabalhar com que essa família aceite essas observações que a escola faz. Temos um grupo de médicos, ou seja, temos uma visão médica sobre a criança e agora estamos começando a caminhar para esse possível acompanhamento. Não existe uma cura, o que existe é um acompanhamento. Por isso, a importância de se fazer um diagnóstico precoce. Em alguns casos é possível observar essas características, esses sintomas, enquanto a criança ainda é um bebê. Por exemplo, a ausência do olhar dessa criança enquanto a mãe amamenta. Tá? Então é muito importante que a mãe ela seja ouvida pela escola. O que ela observou sobre essa criança? Ela traz alguma coisa importante para a escola. Então você como professor, como orientador educacional, como supervisor, como coordenador, diretor, é sempre importante lançar para a família essa pergunta. Lance para ela, o que você pode contribuir com a gente? O que você está observando? Quais são as observações que você fez sobre seu filho? Tem algum comportamento que incomoda você, que é diferente a você? Então, deixe que essa mãe, que esse pai responda, porque ele tem uma demanda própria e ela sabe que existe algo que, de fato, está acontecendo e que ela precisa de uma ajuda. Porém, esse medo, esse receio acabam fechando essa família. Então vamos acolher a família, vamos permitir que a família saiba que a escola está do lado dela. É importante a escola saber que a cada 100 alunos, um é autista. Outro dado também importante é a incidência mais nos homens, mais nos meninos do que nas meninas. Quando há diagnóstico em meninas, geralmente o caso é muito mais grave, enquanto que nos meninos pode-se variar entre leve, moderado e grave. Mas quando chegamos a um diagnóstico em meninas, geralmente, segundo alguns especialistas, o caso é muito mais grave. Agora vamos para alguns sinais que a escola precisa estar alerta. A falta ou a redução do contato visual. É muito importante que o professor esteja atento a esse sinal. Outro sinal é o atraso ou a aquisição da fala. Se você nota que o seu aluno ele tem um comprometimento na fala, é importante que você relate e acompanhe esse atraso na fala do aluno. Não responder o seu nome quando é chamado. Esse é um outro alerta importante. O aluno parece estar surdo, mas não. Veja bem, voltando à questão da fala, é óbvio que o aluno, a
criança, para falar, ela precisa escutar. Mas não necessariamente no caso do autismo. O autismo, ele não tem nenhum comprometimento auditivo. E mesmo assim, ele tem um comprometimento na fala. Então é importante que a escola sonde, sugira algumas avaliações, como por exemplo com o otorrino, saber se a criança tem algum comprometimento no aparelho auditivo. É importante para tirarmos essas conclusões. Além disso também temos a manipulação de dedos ou mãos de um jeito diferente, repetição constante para si mesmo de frases e conteúdos que ouvem, de diálogos, desenhos animados e filmes, frequentes vocalizações sem uso funcional. O isolamento social, interagindo menos do que o esperado para crianças da sua idade, como vimos anteriormente. Preferência por interações com adultos, conversando por muito tempo sobre tópicos avançados para sua faixa etária. A intenção comunicativa e a interação ocorrem preferencialmente para suprir as suas necessidades ou explanar os tópicos de seu interesse. Também temos a manipulação de objetos e brinquedos de maneira não habitual, como foi o caso da caixa do carrinho e da roda do carrinho, lembra? Presença de respostas anormais a barulhos e tato. Lembra do que eu falei? A criança não é que ela não queira interagir na hora do hino, ela tem uma dificuldade com relação a essa questão do barulho. Além disso também, é importante que se trabalhe com o autista a questão do tocar, aquilo que é concreto. O prejuízo da crítica em relação a situações de perigo, a capacidade de imaginação, fantasia e criatividade reduzidas, interesses específicos muito exagerados que comprometem as interações sociais com colegas. E, é claro, a rigidez no comportamento e na rotina. Veja, esses são alguns alertas que podem ajudar você como professor. Esses sinais podem se manifestar desde o primeiro ano de vida, como eu acabei de dizer aqui, tornando-se mais evidentes conforme a criança cresce. Se você, professor, identificá-los, é muito importante alertar a família. Lembra? É preciso que haja um encorajamento, um acolhimento dessa família e assim encaminhar a criança para um atendimento de saúde mental. Aqui vale a pena ressaltar os tipos de terapia importantes para a criança. A primeira delas é a fono, caminhar ao fonoaudiólogo. Segundo é a terapia comportamental. Terceira, a terapia ocupacional. Essas três terapias, elas estão cientificamente comprovadas. Existem casos da ecoterapia, musicoterapia, não que não façam bem, mas cientificamente ainda não foram comprovados. Eu acredito que tudo que vier a somar para contribuir, principalmente se a criança começar a interagir, demonstrar interesse, elas estão valendo. Agora, um tópico que poucas pessoas comentam e que eu, como psicólogo, acho importantíssimo ser abordado, que é a questão da alimentação. Muitos professores talvez não saibam, mas a alimentação ela está ligada, para alguns pesquisadores, com o desenvolvimento do autista. Ainda não foi comprovado cientificamente, mas muitos pesquisadores acreditam que a alimentação com base no glúten causa um mal a criança autista. Vamos ver um pouco mais sobre isso. No tratamento do autismo, a alimentação tem um papel fundamental. Alguns alimentos podem intensificar os sintomas, como por exemplo a farinha de trigo, o leite e a soja. Quando eles são retirados da dieta, os autistas geralmente ficam mais calmos e ocorre melhora da atenção e também da concentração da criança. Isso ocorre porque grande parte dos autistas apresentam uma deficiência enzimática que inibe a digestão completa da proteína presente na soja, leite e também do trigo. Olha a importância da alimentação. Se você hoje é uma escola, é uma instituição que fornece alimento para os seus alunos, vamos pensar na possibilidade de criarmos alimentos que não tenham o glúten. Olha que bacana. Bem, sem falar que o glúten não faz bem a ninguém, mas imagina se a escola consegue pensar na alimentação da criança autista. Fica aí a sugestão para vocês. Os salgadinhos, sucos em pó artificial, gelatina, são muito ricos em corantes. Hoje se sabe que os corantes estimulam a hiperatividade. Por essa razão, devem ser banidos
da dieta dos autistas. Então, olha, estamos também falando dos corantes. Pessoal, é muito importante pensar na alimentação em todo o contexto. Então, se pudermos fazer uma alimentação mais balanceada, longe desses corantes, conservantes, isso ajuda muito e a saúde agradece. Os autistas têm um hábito alimentar restrito e são muito resistentes à introdução de novos alimentos na dieta. Mesmo com essas limitações, procure estimular o consumo da maior variedade de alimentos para evitar deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas e minerais. Bem, claro que isso não cabe à escola. Mas o que cabe à escola quando se fala da alimentação? Cabe a orientação à família. Será que a família do seu aluno um dia foi informada sobre a importância dessa alimentação, dessa dieta? Caso não, estamos aqui oferecendo de presente uma sugestão para essa família. Imagina se você, como escola, como instituição, faz uma boa pesquisa e envia isso para casa, para a família dessa criança, e ela tem um conhecimento, né? E esse conhecimento pode gerar benefícios para essa criança. Então, como escola, como instituição, pense nisso. Esse talvez seja o nosso papel. Agora estamos entrando numa parte muito importante, que são as atividades. Muitos professores pensam, o que eu devo fazer para o meu aluno que é autista? Como fazer? O que fazer? De que maneira fazer? O primeiro passo é, se você tem um aluno autista, ou qualquer aluno que tenha um transtorno, um distúrbio, caro professor, cara professor, você deve entrar num curso de formação. Você deve se aperfeiçoar, você deve buscar conhecimento. Então, segue algumas orientações, algumas sugestões, algumas dicas. Talvez até algumas dessas dicas que eu vou mencionar aqui, você já faça em sala de aula. Então, vamos lá para as nossas dicas de hoje. É comum que as crianças com autismo tenham interesse por algum assunto ou objeto específico. Neste caso aqui, nós chamamos isso de objeto de desejo. Por exemplo, a criança ela tem uma estima muito grande pela Peppa Pig ou pelo Chaves, né? Ou enfim, nós chamamos este personagem objeto de desejo, é o objeto de interesse dessa criança. Imagina se toda e qualquer atividade ela esteja ligada a esse personagem, estamos ali atraindo esse aluno, né, para essa atividade. Veja, o mais importante aqui é o professor usar do bom senso, da boa vontade, do amor. Até porque ser hoje professor é realmente por amor, é realmente por vocação. Sim ou não? Eu acredito que você tenha respondido que sim. E cabe você usar da criatividade para desenvolver atividades que chamem a atenção, que atraia a atenção do seu aluno. Outro ponto importante são os estímulos visuais. Eles costumam facilitar o aprendizado de crianças autistas, pois elas tendem a ter maior dificuldade em imaginar conceitos abstratos. Então, se você hoje quer trabalhar algumas regras em sala, não adianta falar. A criança autista ela tem uma dificuldade muito grande em abstrair essas ideias. Então crie alguns cartazes, algumas placas que direcionem para aquela regra, para aquela funcionalidade em sala de aula. Isso ajuda muito na comunicação com esses alunos. Aliás, vale estimular todos os outros sentidos, como por exemplo o olfato, tato, audição, também o paladar, para então observar como a criança reage. O professor ele deve estimular através de dinâmicas que envolvam os 5 sentidos. Lembrando que a criança autista ela tem uma necessidade muito grande sensorial. Então, invista em dinâmicas que estejam ligadas aos 5 sentidos. No entanto, é bom ir com calma. Isso mesmo. Apresente o objeto ou brinquedo antes à criança e dê um tempo para que ela se habitue a esse brinquedo. Avise que tipo de barulho ele faz, que textura ele tem. Assim ela vai se acostumando aos poucos com aquele brinquedo. Segue também algumas atividades que vocês podem fazer em tempo integral ou até mesmo orientar a família que faça em casa. Por exemplo, contação de histórias. É muito importante que a família e a escola interaja com o aluno autista a partir da contação de histórias, estimulando o imaginário dessa criança. Vale lembrar que essas atividades elas podem ser realizadas tanto pela família quanto pela escola. Para a contação de história, vale usar livros, fazer desenhos, fazer teatro com fantoche ou até chamar outras pessoas da família para atuar, ou até mesmo outros colegas de classe, contando uma história que envolva a criança. Junte todo mundo para ajudá-la a imaginar uma narrativa. Depois é possível criar uma linha do tempo em conjunto
para estimular o raciocínio da criança. Outra dica é trabalhar com músicas e rimas. Separe um momento para ouvir canções com a criança, cantar junto, assistir clipes infantis. Isso contribui para o raciocínio dela. Ao entender a junção de palavras, a consciência de semelhanças e diferenças de fonemas, o sentido de uma frase ou associar imagens à fala. Uma dica muito bacana é você trabalhar o cordel. O cordel são histórias contadas e rimadas, que ajudam muito a associar as imagens à fala da criança. Dentro dessas atividades também existe uma proposta para atividades físicas. Sim, é muito importante que a criança autista pratique exercícios e atividades físicas. Em geral, não há nenhuma restrição para a criança autista quando se fala de atividades físicas. Mas é muito importante que você, como pai, como mãe, como professor, como escola, oriente a família a buscar pela opinião do médico pediatra ou neuropediatra quanto a essas atividades. Combinado? Uma dessas atividades pode ser a simples caminhada ou a natação, por exemplo. A atividade física não precisa ser difícil. Simples passeio ao ar livre. Vamos na praça, vamos caminhar um pouco. Podem agregar bastante à saúde. Essas duas opções são ótimas para a criança que precisa de ambientes mais silenciosos. Outra atividade interessante que eles propõem é o basquete. Essa é uma ideia de atividade coletiva que estimula a integração com um time. Mas pode ser um futebol, um vôlei, entre outros. E não precisa se prender a regras ou a competições, ok? O mais importante é que a criança pratique e esteja ali se sociabilizando, interagindo com outras crianças. A brincadeira pode ser apenas jogar a bola ao cesto ou chutar a gol. É só colocar a diversão para jogo, literalmente. E para colocar a diversão em jogo, literalmente, que tal uma brincadeira de circo? Isso mesmo, brincar de circo é sem dúvida uma brincadeira super divertida. Essa atividade pode ser simples. Algumas cambalhotas, pulos e caretas já ajudam a criança a desenvolver consciência corporal e colaboram com a autoestima e a autoconfiança da criança autista. Agora vai algumas dicas para o professor, a professora de matemática. Temos atividades sim para crianças autistas que envolvem a matemática. Uma delas é a contagem de objetos. Para as crianças que estão começando a ter contato com a matemática, é interessante colocar operações simples no dia a dia, como adição e subtração. Utilize sempre materiais concretos, como tampas de garrafa ou frutas. O dominó também é uma dica muito importante para se trabalhar a matemática. É um jogo que envolve operações matemáticas, raciocínio lógico e, quem sabe, um pouco de estratégia da criança. Além de trabalhar também cores. Uma atividade interessante para se acoplar à disciplina de matemática é o quebra-cabeças. O quebra-cabeça ajuda a criança a entender as formas geométricas e, ao mesmo tempo, estimula o uso da imaginação. Estamos muito focados hoje numa ideia de celular e televisão. E muitas atividades, como aplicativos e vídeos, não estimulam como deveriam estimular. Eles acabam fazendo com que a criança fique mais tempo parada e sem estímulo. E isso não é bom. Se você hoje está me ouvindo, tem um filho autista, procure saber que tipo de programação ele está assistindo e que tipo de aplicativo ele também está trabalhando. Porque caso esse aplicativo ele não seja eficaz, ele não irá contribuir para o desenvolvimento da criança. Existem muitos aplicativos que são extremamente importantes e são apropriados para crianças com autismo. Agora são algumas atividades que envolvem a escrita. Olha só que interessante. Porém, uma observação. É importante lembrar que alguns materiais eles podem provocar algumas sensações desagradáveis à criança. Por isso eu oriento você a ficar atento ao tipo de material que você usa. Um material muito simples e que possivelmente a maioria das escolas tem é a massinha de modelar. E não é difícil de encontrar esse material. Além de colaborar com a coordenação fina, essa
Essa atividade permite que você molde letras e números para brincar com eles. Vale brincadeiras com argila, tinta e areia também. No caso de crianças com maior sensibilidade tátil e que não gostem de se sujar, é interessante ter sempre uma toalhinha junto para que elas possam resolver esse ponto sem deixar de brincar. Lembra que eu falei algumas sensações desagradáveis? Então você precisa estar preparado para isso, seja você pai e mãe ou você professor. Uma brincadeira e uma atividade muito interessante é em cima da linha. Segurar um lápis com firmeza nem sempre é fácil para uma criança com autismo. Depois de ajudá-la com isso, que tal treinar um pouco o formato de cada letra? Faça diversas letras ou formas geométricas pontilhadas no papel e deixe que a criança escreva por cima, traçando linhas em cima do pontilhado, até que consiga fazer traços mais uniformes. Interessante, não? Uma tarefa simples, que possivelmente você já tenha feito com outras crianças, mas que talvez não tinha tido a ideia do quanto isso pode ser útil no desenvolvimento de uma criança autista. Outra dica que eu quero deixar para você é o diário. Não o seu diário de classe, mas o diário. Olha só, um exercício que incentiva a expressão dos sentimentos, a organização dos pensamentos e, se for do interesse da criança, a construção de histórias. Pode ser feito em parceria com os pais e, depois da alfabetização, claro, seguir para a escrita autônoma. Como trabalhar um diário se eu tenho um aluno na educação infantil, por exemplo, ou seja, antes da alfabetização? Esse diário ele pode ser feito por imagens, né? A partir daquilo que ele sente. Quais são os sentimentos? Então, a partir daquelas imagens pesquisadas, recortadas, ele vai colar e vai montando o seu diário ali. Sugiro essa ideia para você. Bem, estamos chegando ao final do nosso vídeo e algumas pessoas estão se perguntando: será que o meu filho ou o aluno com autismo, ele pode ser inserido na escola regular? Sim, ele pode e deve ser inserido na escola regular. O PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, elaborado em parceria com a equipe de atendimento multidisciplinar, irá orientar os professores na adaptação de conteúdo para o potencial do aluno. A convivência da turma enriquecida com a inclusão do estudante autista. A convivência da turma, ela sem dúvida, ela é enriquecida com a inclusão do estudante autista. É claro que em alguns casos existe a necessidade do mediador. E o mediador ele é muito importante quando se trata de um aluno autista, pois ele irá facilitar aquela atividade aplicada pelo professor. E, sem dúvida, o aluno com autismo, ele precisa desse acompanhamento diário. Lembrem-se, existem 3 níveis considerados para o autismo. Por isso, então, a necessidade de ter uma pessoa, ou seja, um mediador, alguém preparado, que tem um conhecimento pedagógico para estar ali dentro da escola e fazendo esse papel junto ao professor regente. E mesmo depois de tudo isso que você como pai, mãe, escola, né, instituição fizeram, e se depois de tudo isso não for o autismo, mesmo ainda que depois encaminhado ao especialista, não se tenha certeza do diagnóstico de autismo, a intervenção precoce para desenvolvimento da linguagem e comportamento só tendem a beneficiar a criança, promovendo sua integração com os colegas e colaborando para que ela atinja os marcos de desenvolvimento esperados para a sua idade. Então, sem sombra de dúvida, independente do diagnóstico CTEA, o mais importante é que todas essas dicas, todas essas orientações aqui dadas servirão para essa criança que apresenta algum sintoma. Lembrando que uma criança, para ser diagnosticada com um transtorno, com um distúrbio, ela precisa ter um conjunto de sintomas que caracterizam aquela doença, aquele transtorno, aquele distúrbio. Então você que é pai hoje, mãe, você que é professor, professora, não fique preocupada porque você encontrou apenas 1 ou 2 sintomas naquela criança. Não vá fazer um diagnóstico, até porque nós como pais, como mães, como professores, como escola, não podemos fazer nenhum diagnóstico. Cabe a gente orientar, sugerir à família que busque por ajuda médica e profissional.
Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com vocês, para a escola de vocês, para a família de vocês. Também quero agradecer a Antonieta, minha amiga, que me convidou para fazer esse vídeo. Infelizmente, não pude estar presente com vocês por eu estar em outro estado. Eu hoje estou aqui no Rio de Janeiro, com muita alegria, falando para o estado de Minas Gerais, um estado que amo de paixão, pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras de verdade, que realmente tive o prazer de conhecer, pessoas que amam o que fazem. Vi aí modelos de escola fantásticas na sua forma de trabalhar, de acolher os alunos. Fiquei muito satisfeito e feliz em também ser convidado a contribuir com vocês para o trabalho de cada um de vocês aí. E é claro, finalizando, agradecer mais uma vez a direção por ter aberto, esse espaço online para mais um aprendizado. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo e demonstraram interesse, eu tenho um canal no YouTube chamado Receitas Psi. Esse canal ele conta com alguns vídeos como ansiedade, depressão, pânico, enfim, textos reflexivos que ajudam em nossa caminhada. Se você ficou interessado em conhecer esse trabalho que eu realizo no YouTube, me procura lá no canal Receitas Psi. Eu me despeço de vocês. Obrigado por terem assistido essa formação.